Perdi meu tempo vendo essa entrevista de ontem? Deveria. Eu não. Claro que não, você não vai dizer o que eu devo fazer. Ué, você não vai pautar a minha atitude profissional. Eu não vou assistir uma entrevista vencida. Você viu o jogo do Racing? Entrevista vencida. Não, então você não pode opinar. Ué, claro que eu posso opinar. Você também não pode opinar, então seria antiético. Não tô dizendo que ele é antiético. Você tá colocando palavra na minha boca, cara. Exatamente. Por que dá pra acreditar mais no Renato do que no Jorge Jesus? Ué, por quê? Porque eu prefiro Eu não entendi por que a gente pode acreditar mais no Renato do que no Jorge Jesus. Ninguém aqui tava na conversa. Não tem gravação da conversa, não tem gravação nenhuma da conversa. E por que então é pra acreditar no Renato e não no Jorge Jesus? Porque o que o Jorge Jesus falou, eu vi no Bem Amigos ontem. Salve, salve, nação, saudações, mais um vídeo top. Cara, teve discussão, Pilhado e Mauro César discutiram, Vanderlei Nogueira e Pilhado discutiram por causa do Jorge Jesus. Assista o vídeo até o final, não pula nada, porque você vai saber do que eu estou falando aqui, cara. A entrevista de Jorge Jesus, o Pilhado provocou os caras e os caras ficaram, ó, uma onça com o Pilhado, hein? Foi pra cima do Pilhado. Com palavras, não com palavras, Mauro César e Vanderlei Nogueira foi pra cima do Pilhado. Cara, vamos lá então. Quero pedir aí o seu like, a sua inscrição. Inscreva-se no canal, me ajuda a bater a meta de 630 mil inscritos. Inscreva-se aqui se você é flamenguista. Valeu, galera. Tamo juntos. Quero dar os créditos de vídeo para a Jovem Pan Esportes. Link na descrição como créditos. A Jovem Pan, a rádio que virou TV. Simbora aqui pro vídeo, fala aí, Pilhado. É claro que o assunto ontem à noite, segue sendo hoje, é a entrevista do Jorge Jesus, hein? Depois de muita história, Renato Maurício Prado vazou declarações, e aí o Bem Amigos foi ao ar ontem. Eu já começo dando boa tarde pro Vampeta, Mauro César Pereira, Vanderlei Nogueira, Bruno Prado, e eu começo com a seguinte pergunta. Alguém quer se retratar sobre o que falaram do Jorge Jesus? Se retratar? Peraí, se retratar? Não, você não tá falando sério. Eu estou falando sério, não tô nem rindo. Mas eu se retratar do quê? Da antiética. Antiética de quem? Foi antiético o Jorge Jesus ontem na entrevista? Ele deu essa entrevista antes do que ele falou? Sim, mas o que ele falou não foi uma entrevista pro Renato Maurício Prado. Você acha que eu perdi meu tempo vendo essa entrevista de ontem? Deveria. Eu não. Claro não, você não vai dizer o que eu devo fazer. Ué, você não vai pautar a minha atitude profissional. Eu não vou assistir uma entrevista vencida. Você viu o jogo do Racing? Entrevista vencida. Então você não pode opinar. Ué, claro que eu posso opinar. Você também não pode opinar, então seria antiético. Não tô dizendo que ele é antiético. Você tá colocando palavra na minha boca, cara. Eu tô dizendo pra você o seguinte, não vi a entrevista. Você vai deixar eu falar, você vai falar o tempo todo. Você não deixou eu falar. Não, você... Então vai. Fale à vontade. Sim. Vou dizer o seguinte, não vi a entrevista vencida. Pra mim, irrelevante o que ele falou antes. O que aconteceu foi depois. Tenho minhas opiniões. Sim. E pra mim, Jorge Jesus são águas passadas. Agora, você fala em retratação. Quem vai se retratar, ô Thiago? Ô, Mauro. Cara, olha, o Mauro César tá puxando a respiração, tá ofegante, ele tá nervoso, cara, olha isso. Jorge Jesus são águas passadas. Agora, você fala em retratação. Quem vai se retratar, ô Thiago? Ô, Mauro, retratar do quê? O Jorge Jesus não foi antiético. Ele não foi antiético como taxaram o cara o tempo inteiro. Pelo contrário, quando ele foi perguntado... Você estava no jantar na casa do Kleber Leite? Você estava? Não, você está. Então você está dizendo que o jornalista mentiu? Sim, não. Você está falando isso? É isso? Eu estou entendendo isso. Eu vou falar. O que eu estou dizendo é o seguinte: eu não confio na palavra de alguém que diz o que o outro falou. A minha palavra, o dono sou eu. Então tá bom. Então você está dizendo que o Renato Maurício Prado mentiu. Eu acredito no Renato Maurício Prado. Você está tirando palavra da minha boca. Eu acho que um jornalista experiente como ele não iria inventar aquilo. Eu acredito no profissional. Um familiar do Jorge Jesus me falou que muito do que foi vazado não é verdade. E que muitas coisas foram tiradas de contexto. Muito não foi vazado, sim. Mas o que não é verdade? Aí que tá. Porque o que vazou? Qual foi a situação que mais gerou crise? Foi a seguinte. Cara, ele quer voltar pro Flamengo e ele tem até o dia 20. E não foi assim que ele falou no Bem Amigos. Não foi assim que ele falou. Isso que criou um constrangimento absurdo. Como eu falei para você ontem, jornalismo não se faz só de versões oficiais. O que ele fala diante das câmeras é um cenário. O que ele fala no ambiente entre pessoas ali sem câmera ligada é totalmente diferente. Então, eu não tenho condições de afirmar que o Renato Maurício Prado
não traduziu a realidade. Profissionalmente, a obrigação dele é retratar o que aconteceu. Eu tenho, como jornalista, sem motivo nenhum para desconfiar dele, que acreditar no que ele relatou. Agora, por que o Jorge Jesus, então, não desmentiu isso? Esse é o ponto. No dia seguinte, ele poderia falar, olha, isso que um familiar, que você conversou com um familiar, disse a você, ele poderia ter feito. Olha, não foi isso que eu falei, eu disse num outro contexto, o jornalista não entendeu muito bem, retratou de uma outra forma, quero corrigir. Ah, mas você disse ontem que ele tem um contrato lá com o Grupo Globo. Contrato de exclusividade. Então ele ligaria para o Grupo, olha, gente, eu vou ter que desmentir isso aqui, tá? Porque eu não dei uma entrevista, eu estava aqui conversando com as pessoas e o jornalista estava presente e colocou, e não foi isso que eu falei. Ok, para a Globo seria ótimo que ele desmentisse, porque ele estaria dizendo o seguinte, eu estou desmentindo o que foi publicado e o que eu realmente penso, vocês vão ver segunda-feira que vem, virava chamada para o programa dos caras. Ah, que maravilha, que aliás, vou repetir, né? Como que alguém guarda uma entrevista por uma semana? Não existe explicação para isso. Porque isso eu concordo totalmente. Isso é um absurdo. Não é para segurar uma entrevista como essa. Isso é um absurdo. Isso proporcionou, inclusive, essa possibilidade. Agora, eu não posso chegar aqui, em lugar nenhum, e falar que alguém mentiu. Com base no que o Renato publicou, e com base no que aconteceu ao longo desse tempo todo, entendeu? Eu só acho o seguinte, o Jorge Jesus chegou ontem em Portugal, disse que não vai voltar ao Brasil, disse para a TV portuguesa, admitiu a possibilidade de treinar o Fenerbahçe, eu acho que ele tem que seguir o caminho dele, o Flamengo tem que seguir o caminho dele, para mim esse assunto é um assunto passou. Ele veio, agitou tudo de uma forma ou de outra, de propósito ou não, né? Muitos torcedores acham, que eu acho que é a parte mais curiosa disso tudo, que é meio um sebastianismo, né? De achar que a volta desse profissional vai solucionar todos os problemas do time. O cenário é outro, o time é 3 anos mais velho, tem 10 jogadores, 9 jogadores machucados a cada partida, o calendário é mais apertado, jogadores que executavam funções que eles determinavam não podem mais fazer. A defesa mudou toda. Reparou, Vampeta? Olha só. O goleiro não é mais o Diego Alves, o Rafinha não é mais do Flamengo, o Pablo Mari foi embora, o Rodrigo Caio está sempre machucado e o Felipe Luiz não consegue jogar. Jogou 24 minutos no domingo, jogou poucos minutos na final da Libertadores, porque ele está mais velho. É um grande jogador, mas fisicamente não resiste mais. O Gerson não está mais também. O Gerson não é mais do Flamengo. O Diego Ribas, que era um reserva importante, hoje já não consegue render, porque está mais velho também. Ou seja, é um outro cenário, completamente diferente. Se o Jorge Jesus chegasse aqui no Flamengo amanhã, ele poderia fazer um trabalho espetacular e poderia preparar um time para o ano que vem, por exemplo. Como, por exemplo, não deu certo no Benfica. E na segunda temporada ele ainda conseguiu alguma coisa, que foi avançar na Liga dos Campeões. Ele eliminou o Barcelona na fase de grupos. Então, essa fé cega de muitos torcedores de que a volta dele resolveria tudo, eu acho que é o que pauta uma certa loucura em cima desse assunto. Quando ninguém pode ter certeza de nada. Eu não tenho a menor ideia se ele voltasse, se ele faria um trabalho tão bom ou melhor ou inferior. Eu sei de uma coisa, o cenário é outro, as dificuldades seriam maiores e a cobrança, a expectativa em cima dele é absurda, porque as pessoas acham que ele é quase um mágico que vai resolver tudo. E repito, acho o Jorge Jesus um técnico excelente, para mim ele é o melhor de todos esses estrangeiros que passaram pelo Brasil, fez o melhor trabalho, acho que, na minha opinião, não há termo de comparação com nenhum deles. Agora, esse episódio, acho que é um episódio extremamente desagradável, que tumultuou o clube, talvez ele tenha seus motivos para não gostar de uma pessoa ou de outra, mas eu não posso chegar aqui em lugar nenhum e achar pura e simplesmente que um jornalista, um cara rodado, experiente como o Renato Maurício Prado, iria inventar isso tudo. Né? E ele também não desmentiu. Agora, é evidente, né, Thiago, que o que ele fala na televisão gravado é diferente do que ele fala num outro ambiente. A gente sabe muito bem disso. Então não dá para tratar o que ele disse nessa entrevista ao Bem Amigos, gravada uma semana atrás, há mais de uma semana, hoje faz 8 dias. Como assim, uma verdade absoluta. Porque com a câmera ligada você vai ter um certo cuidado com as palavras, que talvez num ambiente mais descontraído ali e tal, você não tenha. Agora, ele sabia que tinha um jornalista perto dele. Então, assim, para encerrar, até acalmando a situação, já que a chapa esquentou. Mas aqui a chapa esquenta. Mas é bom que esquente. É bom que esquente. Aqui a gente tem opinião, mas a gente. As pessoas acham que eu sou obrigado com o Mauro. Longe disso. A gente é parceiro. Veja bem, o que acho ruim quando a chapa esquenta em programas de debate é quando é fake. Eu acabei de chegar, a gente nem conversou hoje, quer dizer, ninguém combinou nada aqui. A chapa esquentou porque esquentou mesmo. Então, paciência. Não, esquentou porque teve que pedir. Você falou isso, foi só você. Mas todo mundo. Vai chegar minha vez também. Eu tinha falado mais pro Vanderlei até que pro Mauro. Não, pelo amor de Deus. Não, vai chegar minha vez também se retratar. Retratar quando você ofende uma pessoa. Você fala, as minhas opiniões sobre o Jorge Jesus em cima da entrevista são confiando no que colocou um jornalista que eu tenho que respeitar. E ele não veio a público dizer que foi mentira. Também tem isso. Não, mas a entrevista de ontem, boa tarde a todos. Boa tarde, a entrevista de ontem, que eu estava aqui trabalhando na PAN. Só para eu responder aqui só o que eu acho da situação, eu acho o seguinte, respondendo a situação do Mauro, eu acho que o jornalista tá lá, apurou, vazou a informação. Só que eu acho que seria antiético se a declaração formal do Jorge Jesus, pública do Jorge Jesus, fosse essa, ó, eu quero treinar o Flamengo e eu tenho até o dia 20.
Isso seria muito antiético, contanto que eu falei. Se ele falar isso na entrevista, eu vou ser o primeiro a falar, desculpa por ter defendido. Eu só acho, o que eu não gosto hoje na internet, é quando as pessoas julgam antes da hora. Porque o Jorge Jesus ele foi chamado de canalha, ele foi chamado de antiético. Aí essas pessoas têm que se retratar. É isso. Ele foi chamado de antiético. Não, nós aqui. Aqui ninguém chamou de canalha ou coisa parecida. O Piperno chamou. E eu vou cobrar do Piperno. Aí você cobra eu vou cobrar do Piperno. Que ele falou, canalha. É de antiético, de antiprofissional. Agora, gente, ele não foi isso que as pessoas estão falando numa entrevista. Mas o que eu acho, repetindo, o que o Mauro até falou, você está dizendo então que o Renato Maurício Prado mentiu. Eu não tenho como dizer que o Renato Maurício Prado mentiu. Mas o que me foi passado pelo familiar, que é muito próximo, e eu falei pro Mauro, é o seguinte, muitas coisas não eram verdade, isso quem tá falando, familiar. E outra, muitas foram tiradas de contexto. O que eu digo tirado de contexto? Ele tá no jantar, quero voltar pro Flamengo. Pô, meu sonho é voltar pro Flamengo, adoro o Flamengo. Voltar ao Flamengo. Pronto, ele falou isso. No fim da conversa, Jesus, o que você vai fazer da vida? Eu vou decidir até o dia 20. Aí, isso que pode ser tirado de contexto, juntar uma com a outra, parece que ele está pressionando o Flamengo, parece que ele está pressionando o Paulo Souza, e eu não acho que foi o que aconteceu. Na entrevista, Vamp, você até estava conversando comigo, ele fala isso, eu quero um dia voltar ao Flamengo, mas daqui a 1, 2 anos, porque ele até falou, não seria ético da minha parte, essa parte eu vi, falar sobre isso. Então, é isso que eu não gosto, desse julgamento na internet, que o cara se tornou vilão. E é o que eu digo sempre. Alguns falam, pilhado, viúva do Jorge Jesus. O que eu falo é o seguinte. Tentam transformar o Jorge Jesus em vilão. E pra torcida do Flamengo, esse cara nunca pode ser um vilão. Porque é o que eu falo, mas olha a forma como ele saiu do clube. Ok, ele errou nesse momento. Pra mim foi o grande erro dele, a forma como ele saiu do Flamengo. Errou feio. Agora, essa saída dele tem que ter mais peso do que tudo que ele conquistou no Flamengo? Não tem. Então, pra mim, é o que eu falo. Pro torcedor do Flamengo, ele tem que ser muito mais ídolo e herói do que vilão. E tem algumas pessoas que tentam fazer, não o Mauro, não tô falando do Mauro, tô falando geral, que às vezes tentam fazer o Jorge Jesus de vilão. E pra mim, pro torcedor do Flamengo, esse cara tem que ser ídolo e não vilão. Aliás, nessa entrevista, ele fala que tá de braços abertos esperando um convite da seleção brasileira. Até isso ele falou. Tá certo? Bom, esse tudo bem, porque o técnico já falou que vai embora. E ele é um dos nomes importantes, a gente sabe disso. Mas veja que tem muita coisa aí que dá para acreditar, na minha versão, dá para acreditar mais no Renato do que no professor Jorge Jesus. Aí eu discordo. Aí eu discordo completamente. Por que dá pra acreditar mais no Renato do que no Jorge Jesus? Ué, por quê? Porque eu prefiro Eu não entendi ficar... por que a gente pode acreditar mais no Renato do que no Jorge Jesus. Ninguém aqui tava na conversa. Eu tenho que analisar. Não tem gravação da conversa, não tem gravação nenhuma da conversa. E por que então é pra acreditar no Renato e não no Jorge Jesus? E por que Porque o que o Jorge Jesus falou, eu vi no Bem Amigos ontem. Eu vi. Ele falou 1h30 de entrevista. Concordo com todos vocês. O que se fala numa entrevista não se fala num papo. Mas o que se fala num papo, às vezes não se vaza. Tem todos os lados. Também não dá pra gente só defender o jornalista, nesse não. Momento, não tem nada, nesse momento não tem nada que me faça entender que o jornalista escorregou. Se surgir um fato novo, eu vou... Tipo assim, professor, o Jorge Jesus chega hoje e fala assim, vocês viram a entrevista ontem? Agora eu queria me pronunciar. Eu não falei nada e vai ficar minha palavra contra a palavra do Renato Maurício Prado. Eu não morro abraçado com coisas assim. Eu não morro. Se amanhã surgir acabou o programa, a prova, vem aqui, olha, eu disse tudo isso, mas surgiu isso, e eu mudo, porque eu não estava lá, eu não estava na casa do Kleber, eu não estava junto com o Renato quando ele deu a entrevista, eu não estava ao lado do Jorge Jesus, tá certo? Então, eu não sei, mas eu tenho que acreditar também no que eu leio, eu sou jornalista. Mas então é exatamente isso que eu estou falando. Por que você acredita no que você lê e não no que você viu na TV? Não, porque eu sei perfeitamente, eu sou jornalista, e eu sei perfeitamente que quando se dá uma entrevista num canal de televisão importante como é, e você sabe que você está no foco de um terremoto, você pensa 10 vezes antes de falar alguma coisa que possa criar uma grande confusão. E ali é o pronunciamento dele. É o pronunciamento, mas tem um outro que foi dado por um jornalista e que ele escreveu. Então, eu tenho que acreditar nisso, porque o jornalista não ia criar... Eu acho que não, hoje eu vou colocar porque vou jogar uma bomba. Eu não acho que é isso. Eu acho que na televisão nesse caso, uma entrevista, digamos, engessada.
engessada. Eu acho que ele pensou 10 vezes antes de responder. Sem dúvida. Ele sabia que qualquer coisa que ele falasse poderia criar... E mesmo assim falou coisas que eu acho que podem ser destacadas, importantes. Deixou muito claro que, olha, realmente, meu amor é demais. E a nação, como diz o Mauro, o mimimi, a nação mimimi, meu Deus, ele continua nos amando. Os caras suspiram, meu Deus. Não, mas suspira mesmo. Então, e eu acho que o mais importante é a torcida do Flamengo. Eu acho que nesse aspecto o mais importante é a torcida do Flamengo. Por que dirigente é mais importante que torcida? Por que Jorge Jesus é mais importante que torcida? Por que Renato Maurício Prado? O importante agora é a torcida do Flamengo, sim. A torcida do Flamengo, em sua grande maioria, ama o Jorge Jesus, como eu também sei que o torcedor do Palmeiras ama o Abel Ferreira. E tem que ser amado. É isso que eu falo. O cara tem que ser mais ídolo do que vilão. E tentaram transformar esse cara em vilão. Não, pera um pouquinho. É verdade. Pera um pouquinho. Ídolo é o seguinte, né? O ídolo, ele se inspira pelo comportamento. O comportamento dele nesse momento não foi legal. Isso não está minimizando a importância dele. Aquilo que você sempre destaca que ele fez para o Flamengo. Ele foi importantíssimo para o Flamengo. Acho que ninguém vai superá-lo. Tá aí, eu sei disso. Mas ele foi infeliz. Sem dúvida foi infeliz na presença aqui e depois de tudo que aconteceu. Ele cometeu um ato de infelicidade vindo aqui. O cara não é Frei Damião, Maria Teresa de Calcutá, o cara que não erra. Ele pode ser importante na função dele, e é mesmo importante, mas nesse episódio ele pisou, cara. A gente tem que entender assim, e respeito quem não entende. Vamos lá então. Já que cada um acredita no que quiser, eu vou dar aqui o meu ponto de vista. Eu vou ficar com a parte que eu vi. Eu assisti inteiro o programa Bem Amigos, assisti a entrevista do Jorge Jesus inteira. E vou ficar com o que eu vi, com as palavras do Jorge Jesus. E lá ele não faltou ética, ele não foi antiético, né? Ele não disse nada demais, foi uma entrevista muito bacana. Foi uma entrevista bem prazerosa de ser assistido. Foi um prazer assistir o Jorge Jesus ontem. E, cara, já que eu não estava no jantar dos caras, eu vou ficar com a parte que eu vi, porque eu não sei o que foi falado lá no jantar, né? Então, eu vou ficar do lado do Jorge Jesus, é isso, tá bom? Não sou jornalista, sou torcedor, então vou ficar aí do lado do Jorge Jesus, porque foi a parte que eu vi. A parte que eu não vi, eu não vou opinar, beleza? Tá aí, galera, a treta. Cara, o Mauro César ficou ofegante, ficou nervoso, né? E não gostou ali do que o Pilhado perguntou, né? Vocês vão se retratar? O Mauro, se retratar do quê? Eu não fiz nada. Cara do céu. Mais um debate, mais uma discussão no bate-pronto da Jovem Pan. Pilhado, Mauro César, Vanderlei Nogueira e Pilhado. Valeu, galera. Tamo juntos. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva aqui no canal, deixa o like e ative o sininho, tá bom? Saudações rubro-negras e fui!